Dois homens subiram ao templo para a oração. Um deles era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, que são roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda eu sou igual a este publicano. Eu, fariseu, jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Do outro lado, o publicano, que também estava de pé dentro do templo, de longe, e ele nem queria levantar os olhos para os céus, mas batia no seu peito com o coração acarrentado, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pois eu sou pecador. Esta história também é para você. Então, saudações para todos os meus irmãos, a todos aqueles que buscam conhecer a verdade em Cristo, a verdade é essa que nos liberta. Hoje vamos falar sobre a exaltação em Deus. O mundo distorceu um versículo bíblico e o transformou em um ditado popular. Eu tenho a certeza que tu já ouviu falar: os humilhados serão exaltados. Essa frase, apesar de ser famosa e linda ao ler, ela não representa exatamente o que Deus disse. O que a palavra realmente declara no livro de Lucas, capítulos 18, 14, também no livro de Mateus, capítulos 23 a 12, é: qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. O Tiago 4:10 também disse: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 também fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. O livro de Ezequiel falou de uma forma mais extensa, quando lemos no seu capítulo 17, versículo 24. O Senhor disse: eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Portanto, não é qualquer humilhado que será exaltado. A promessa de Deus é para aquele que de forma voluntária se humilhar diante de Deus. A exaltação que vem de Deus é resultado da humildade sincera diante do Senhor e não de circunstâncias externas. A humildade é diferente da humilhação. A palavra de Deus fala da humildade, que não é uma condição social. Há neste mundo pessoas em situação de pobreza, de dificuldades e sofrimento, e muitos chamam essas condições de humildade. Não, isso não é humildade. A humildade que Deus fala, ele é interior, pois nós já notamos que há pobres arrogantes e também já vimos um rico humilde. A verdadeira humildade que Jesus ensina, especialmente no livro de Lucas 18, 9, 14, não está nas condições externas da vida, mas no nosso coração. A humildade que Cristo ensina é reconhecer que se alcançamos misericórdia, não foi pelo que fazemos, nem pelo que somos, mas unicamente pela graça e bondade de Deus. O fariseu e o publicano demonstraram muito bem esse exemplo. O fariseu se exaltava pelas suas obras, ele orava de pé, ele se comparava com os outros. Ele apresentava as suas práticas religiosas como sendo títulos diante de Deus. E não é disso que Cristo fala. O exemplo que nós devemos seguir é o exemplo do publicano. Em silêncio, sem sequer levantar os olhos, batia no peito e reconhecia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pois eu sou pecador. Esse tipo de oração representa a humildade diante de Deus e é através dessa humildade que nós recebemos a justificação diante do Senhor.
Muitas vezes nós julgamos os outros pelos pecados em que caíram. Dizemos ou pensamos, ai, eu não faço isso, logo sou melhor. Não. Se você é forte e não beber, não diga que és santo apenas porque não caiu na bebedeira. Presta atenção nisso. Se você consegue resistir à fornicação, não se ache santa ou santo porque não fornica enquanto os outros caem. É bom não praticar essas coisas. Bebedeira, fornicação, mentira, é muito bom. Mas se vangloriar porque tu não praticas, é cair em um pecado ainda maior, que é o orgulho. E você sabe muito bem, o primeiro pecado registrado nos céus foi justamente esse, o orgulho de se achar melhor. A graça que nos sustenta, isso está ensinado no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se não caímos em determinados pecados, não é por nossa própria força. Não. Foi Deus quem colocou rédeas em nosso coração. Nós não nos santificamos por nós mesmos. É a infinita misericórdia de Deus que nos concede o privilégio de vivermos em santidade. Nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça. Nós não veremos a Deus porque somos santos em nós mesmos. Veremos a Deus porque alcançamos graça diante dele através de Jesus Cristo. Não seremos salvos pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo na cruz. Sim, devemos praticar as boas obras. Aqui na terra, devemos praticar as boas obras, mas apenas para demonstrar que pertencemos a Deus e seguimos no seu caminho. Porque se as boas obras fossem suficientes para determinar que seremos salvos, haveria entre os grandes ocultistas do mundo que também possuem ações de caridade e fazem boas coisas na sociedade. Eles também seriam considerados verdadeiros santos porque fazem o bem. Mas não é isso. As boas obras em si mesmas não nos justificam e não nos exaltam. É Deus quem nos exalta quando nós nos rendemos à sua vontade e aceitamos viver segundo o seu plano. Meu irmão, minha irmã, não importa o quão longe você esteja do coração de Deus, ao ouvir esta palavra, volte para casa, entregue novamente o teu coração ao Pai, renda-se a Ele, seja humilde e Ele te exaltará. A casa é no coração de Deus, a casa é perto do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos capacite a nos mantermos humildes, não importa tão alto que Ele nos eleve. Bom domingos, que Deus vos abençoe.